Sim, então? O Eduardo queria perguntar aqui, ele já falou que queria perguntar. Não, vou deixar outras pessoas, tem pessoas aí na frente também. Tem o Christopher, tem a Flávia com um monte de pergunta aí, tenho certeza. Bora, gente, você não quer perguntar, não? Padre, eu queria saber se, tipo, durante a formação para ser padre, né? Vocês estudam e tudo mais sobre o exorcismo e daí já está pronto para poder fazer um exorcismo ou só depois tendo mais alguma formação? Tem que fazer uma pós, alguma coisa? E se irmãs também podem fazer. São as duas perguntas. Desculpe, o áudio está um pouquinho ruim, está dando bastante eco. Alguém que entendeu bem a pergunta poderia repeti-la para mim mais uma vez, por gentileza. Devo? Poderia repetir mais uma vez a pergunta, porque a qualidade do áudio era um pouquinho ruinzinho e assim eu não consegui entender assim plenamente a sua pergunta. Durante o estudo para ser padre, vocês estudam Sim. exorcismo e daí já está pronto para fazer um exorcismo ou depois que já é padre, vocês precisam estudar mais para poder exorcizar? Não sei se é assim que fala. Agora, digamos, normalmente, quando, digamos, exorcismo que o padre executa, ele tem uma preparação, sim? Então, o bispo não encarrega qualquer pessoa, qualquer sacerdote, mas normalmente o sacerdote precisa de uma preparação. A melhor preparação é de ter um bom mestre que na prática explica, ensina as coisas. Às vezes, esses mestres não existem e aí o sacerdote precisa aprender a partir dos livros. Também o padre Fortea, ele também escreveu já, um exorcista em Portugal, escreveu também algumas coisas sobre o assunto. Mas a coisa é que, digamos, lidar com as forças do mal exige realmente um discernimento, uma preparação, seja a nível de conhecimento, seja também a nível espiritual. Porque o inimigo, ele usa todas as suas forças para manter o seu poder. Ele não quer agora deixar o lugar, a pessoa onde ele atua. Porque a gente reza na oração de São Miguel, de precipitar ele para o inferno abaixo. Então, para o inferno, o inimigo não quer ir. Por isso, ele ainda luta, resiste. Então, o sacerdote precisa, assim também, um discernimento. Então, seja pelo estudo, seja depois pela própria experiência. Sobretudo, o sacerdote precisa, no caso onde possível, também colaborar com um médico, que às vezes não é tão claro se agora é um problema, digamos, psicológico ou se é um problema espiritual. Mas muitas vezes as duas coisas estão entrelaçadas entre si. Porque o inimigo não só me perturba agora através de uma tentação e tudo. Ele pode provocar doenças. Se leem atentamente o Evangelho, depois vocês veem que Jesus expulsou o demônio e o que aconteceu? A pessoa, a mulher que andava encurvada, então ela de repente consegue levantar-se. Então tem casos onde o mal espiritual, o demônio, provoca doenças físicas. A gente vai para o médico, mas o médico não detecta uma causa. A causa é espiritual. Então o sacerdote faz bem de colaborar também com médicos competentes e católicos, que também sabem e têm consciência de uma possível presença do mal.
porque senão o médico vai colocar remédio, mas nenhum remédio vai resolver, porque a causa é uma causa espiritual que está aí por trás. E o sacerdote, então, faz bem também, digamos, ter um psicólogo, psiquiatra, que pode ao menos pedir conselho, a gente pode ajudar melhor a pessoa. Então, a coisa é, às vezes, assim, um pouquinho complicado, mas com o tempo também vai se esclarecendo. Então, são coisas que... Mas a igreja precisa se dedicar a esta área. A gente vê o mundo de hoje está cheio de psicólogos e quantas pessoas tomam remédio controlado e tudo, a ação do sacerdote, a ação da igreja nesse setor, às vezes, é muito diminuída. Então, tem muitas pessoas que provavelmente estão sendo tratados com remédios, mas que precisavam, além disto, muito mais ainda uma ajuda espiritual. Que mais? Padre, o senhor falando, né, que os médicos eles têm que colaborar com os sacerdotes. Exatamente. O senhor me fez lembrar de um texto que eu li sobre um caso muito conhecido, sobre a Emily Rose, em que contava que depois que ela faleceu da morte dela, né, ela sofreu possessão há muitos anos, o senhor deve conhecer, os pais dela e o sacerdote que acompanhava ela foram processados. Eu não sei se eles chegaram a ser presos, mas eu fiquei assim, encabulada com essa situação. Sendo que a própria Emily oferecia sacrifícios a Deus com as possessões dela. Sim. Não, a gente vê que hoje, neste mundo, fazer um exorcismo precisa não só prudência em relação às pessoas imediatamente envolvidas, mas mesmo em relação ao ambiente, que o mundo de hoje não acredita mais que existe uma força, as forças espirituais do mal. Mas o que não coloquei, eu poderia ter colocado antes da colocação, imagine, Jesus nos ensina a rezar na oração do Pai Nosso, mas livrai-nos do mal. O próprio Papa Francisco, uma vez, afirmou, veja, esse mal não é uma coisa, esse mal é uma pessoa, uma personalidade, e não só uma. Então, no Evangelho fala, em um caso de possessão. Nós somos muitos. Nosso nome é legião, porque nós somos muitos. Então, uma legião entre os romanos era o quê? Era um grupo de, se estou bem lembrado, uma legião era uns 10.000 soldados, só para a gente entender um pouquinho esse contexto. Sim, então, hoje realmente é importante a gente ter médicos católicos, e quando vocês chegam a conhecer uma pessoa que sofre de obsessão, possivelmente de obsessão ou de possessão, por favor, levar essa pessoa para um médico católico, porque senão, e também, digamos, tentar explicar a situação, senão a gente pode ser que essa pessoa, digamos, perde o resto de sua vida tomando remédios fortíssimos que no final não resolvem, mas ainda prejudicam o organismo humano e não resolvem a situação. E depois, às vezes, incapaz de trabalhar, de fazer alguma coisa, onde, no caso, deveria ter sido uma ajuda espiritual por parte da igreja, para levar esta pessoa à libertação. Também, por favor, também para lembrar o que às vezes a gente não acha com facilidade um padre exorcista, mas não pensar que só com padre exorcista vai resolver o caso. Tem santos, tem figuras assim grandes na história da igreja. E mesmo com oração e jejum e sacrifício, e oração unida, conseguiram derrotar a força de Satanás. Então, assim, a gente não pensar, veja, aqui não tem solução. Deus sempre oferece alguma ajuda. E nunca esquecer, digamos, a nossa aliada
mais poderosa é Nossa Senhora. Então, ela que é a vencedora, aquela que pisa a serpente de Satanás, ela é a nossa mãe. Então, como digo, então nós temos muitos recursos. E não pensar, falta, não temos um padre exorcista, o padre exorcista agora não pode atender e somos perdidos. Nada disso. Vamos usar todas as nossas forças que estão em nosso alcance. Também a confissão sacramental já é um grande exorcismo, seja por parte da pessoa que é atormentada pelo demônio, ou seja, por parte mesmo também das pessoas que rezam por esta pessoa. Então, nós somos 5 que rezamos por uma pessoa possessa, vamos todos confessar, e depois rezar. A sua oração tem agora, e comungar ainda, sua oração agora tem um poder ainda maior. Se vocês rezam para uma pessoa perseguida pelo demônio, então rezem ao anjo da guarda, primeiro, rezem a São Miguel, rezem a Nossa Senhora, façam, por exemplo, também a consagração a Nossa Senhora, para que com a ajuda dela, a gente depois fazer a oração de intercessão, de libertação para determinada pessoa. Sim, mas o médico católico é muito importante. Então, pode perguntar ao padre se ele conhece um médico católico, mas também pode perguntar ao médico católico que se ele conhece um padre. Então, a gente, assim, promover uma verdadeira cooperação. Sim? O que mais? Eu acho que a Giovana também tinha perguntado se uma irmã poderia realizar um exorcismo, não é, Giovana? Ah, eu entendo. Sim, uma irmã religiosa. Isso. Sim. Então, a irmã religiosa agora não faz parte do ministério hierárquico da igreja. Sim, isso não. Mas uma irmã religiosa, ela pode agir em virtude de sua consagração religiosa. Ela não pode fazer um exorcismo, mas ela pode, com, digamos, mais autoridade, um poder maior da graça de Deus, interceder por uma pessoa. Por quê? Porque ela já consagrou a sua vida toda a Jesus. Então, ela colocou a sua vida toda nas mãos de Jesus. E assim ela pode ser, deste modo também, ser mais um instrumento de Jesus a favor de uma pessoa perseguida, atormentada pelo demônio. Mas ela não tem um poder hierárquico. Assim, ela também não pode fazer, assim, nem exorcismo grande, nem o exorcismo pequeno de Papa Leão XIII. Mas ela pode fazer orações de intercessão, pode fazer orações de libertação, pode também ajudar, o que é importante nesse caso, também são orações de renúncia. Porque no batismo a gente faz uma tríplice renúncia. Então, renunciais a Satanás? Resposta, renuncio, ou renunciamos. E a todas as suas obras, renunciamos, ou renuncio, é sempre eu. E a todas as suas seduções, renuncio. E tem orações que são tipo, digamos, mais explicitado desta tríplice renúncia que a gente faz na hora do batismo, ou seja, na renovação das promessas batismais, que a gente faz na vigília da Páscoa. Então, tem uma série de orações de libertação, de renúncia. Então, procuram uma que está tirada de um livro que tem aprovação eclesiástica, a gente fazer a coisa certinha. Eu também, às vezes, dou uma oração que eu mesmo fiz, às vezes eu dou para a pessoa fazer. Agora, uma grande ajuda é a gente fazer junto com a pessoa aflita perseguida pelo demônio, a gente faz junto com ela oração de renúncia. Isto é uma forma muito importante para ajudar. Se eu puder fazer, eu acho que talvez uma última pergunta, então. Não sei se mais outras pessoas tiver, se tiver, tudo bem, né?
O, a Quero fazer. pergunta que todo mundo querendo fazer é, o senhor já fez algum exorcismo? Já viu alguma pessoa possuída? Se eu já fiz um exorcismo, Isso. Ou você já viu alguma sim. pessoa possuída? Agora o problema é que realmente uma situação um pouquinho, digamos, complicada, delicada, que ah, tem lugares onde os bispos, infelizmente, não autorizam o sacerdote a fazer um exorcismo, mesmo que a gente acha assim que em tal e tal caso seja realmente necessário. Bem, o último juízo está com o modo de julgar, assim, última autoridade para julgar uma determinada situação está assim com o bispo, sim? Agora, por isso ele acha que não é necessário. Então, ele recomenda fazer orações e tudo. Então, nesse sentido, hoje é bastante raro um verdadeiro exorcismo. Agora, eu nunca fiz um verdadeiro exorcismo, mas a gente tem tais e tais casos de pessoas onde a gente vê que é ao menos uma obsessão diabólica. E depois a gente começa a rezar para esta pessoa. E sempre que a gente convida mais algumas pessoas, mais duas pessoas junto, que eles rezem junto. E depois a gente também percebe o que distingue uma doença psíquica de uma obsessão ou possessão diabólica. O fato de que digamos, uma doença psíquica se manifesta em qualquer situação. Então, a pessoa está lendo um livro e, de repente, alguma perturbação, alguma inquietação em tudo. Agora, o exorcismo, ou digamos, a obsessão ou possessão diabólica, se manifesta quando o padre começa a rezar sobre esta pessoa. Então, é isso bastante evidente que é uma reação do inimigo. Também pelas coisas que a pessoa começa a falar, começa a xingar o padre e coisas assim. Então, a gente vê. A pessoa normalmente não faz isso. Nem faria isto quando tivesse uma inquietação interior. Então, a gente vê que, digamos, possessão diabólica e obsessão não é sempre agora uma linha de separação assim tão nítida. E agora a gente começa a rezar pela pessoa, tem reações não somente estranhas, mas às vezes mesmo violentas, e a pessoa se manifesta assim, manifesta sobretudo uma reação adversa, às vezes bastante forte, contra a bênção, contra a oração do Padre, contra talvez algum objeto, contra a água benta, contra o óleo exorcizado, contra a oração contra o terço e também contra por exemplo, o padre na sua oração está invocando Nossa Senhora e a pessoa depois vai gritar como isso doesse para ela. Não dói para a pessoa, mas é um golpe contra o inimigo que atua nesta pessoa, que procura se apoderar ou já se apoderou até um certo ponto dessa pessoa. Mas o interessante é, a primeira fase é que o inimigo acorda e se manifesta, e mesmo com violência, a pessoa às vezes se vai rolando no chão e coisas assim. Isso dura algum tempo. O padre vai continuando a rezar e as pessoas que estão junto também rezam. Agora, segundo momento, depois a pessoa muitas vezes começa a chorar. Bem, a gente realmente tem que dizer, a gente tem pena quando a gente assim acompanha uma situação, porque realmente é uma realidade
meio não só dolorosa, mas realmente é difícil a gente ficar assim, sóbrio e indiferente perante uma situação como essa, sim? Mas a pessoa começa a chorar. E isto é o choro, seja da pessoa atormentada, mas em qualquer modo, às vezes também, não sei até que ponto, mesmo o inimigo também começa a chorar, porque ele vê que ele está perdendo terreno, que está perdendo força. Mas eu penso, é mais o choro da pessoa envolvida, porque, digamos, é um tormento para a pessoa então, perseguida pelo demônio. Então, é uma coisa muito, muito dolorosa, bem humilhante para a pessoa. Então, uma forma de desespero que neste choro se manifesta. Depois, a terceira fase é quando a pessoa, tipo, cai em si. Como perdesse as suas forças. Como quase adormecesse. Então, assim, meio assim, aparência de mesmo esgotada esta pessoa. Sim? Então, aqui está se despedindo. Sim? Então, e isto praticamente é o final dessa sessão, seja exorcista, porque exorcismo e oração de libertação, afinal, não são assim muito diferentes. Então, a terceira fase é se a pessoa vai ser esgotada por esta batalha e tudo cai em si, quase como adormecida, e também a pessoa acorda. No caso do exorcismo, a pessoa não sabe, grande parte dos casos não sabe o que está passando. No caso de obsessão, sim. Mas a pessoa acorda de novo, agora de repente torna para si. Fala de novo, a gente se comunica normalmente com a pessoa. E então a pessoa precisa mesmo muito carinho por parte das pessoas que assistem. A pessoa fica suada, fica chorando, é mesmo um tormento de a gente assim acompanhar tudo isso. Mas é uma obra de caridade. A libertação é o trabalho de libertação é um trabalho, sim, um ato de caridade que a igreja executa. E nesse sentido é que realmente a gente acolhe isso e acolhe realmente com muito carinho uma pessoa que está precisando de ajuda. Então, no final, a pessoa cai em si e volta ao normal. Você pode ajuda para que possa lavar o seu rosto. E também é importante, no final, rezar, pedir a proteção de Deus para essa pessoa. Que o inimigo não possa voltar, não possa reconquistar o terreno que ele perdeu. Mas depois, normalmente, a gente tem que voltar. É um processo, de pouco a pouco, todo o terreno do mal, o inimigo fica realmente derrotado até ter deixado o último pedaço de terreno que ele ocupava na alma, na vida desta pessoa. Então, é mais ou menos assim. Então, no final, rezar a São Miguel, rezar o Santo Anjo da Guarda, renovar mais uma vez a consagração a Nossa Senhora, ir para o Santíssimo, se puder, se está assim perto da capela, tá mais ou menos assim. Eu teria ainda muitos detalhes, mas, bem, o nosso agora estamos aqui limitados, mas vocês têm assim um mínimo de uma ideia. Padre, muito obrigada. A gente já vai encerrar. Ótimo, muito bom. Mas muito obrigada, foi muito esclarecedor, muito interessante. Sim, veja, por minha parte, fiquei muito contente a gente se encontrar com vocês. Sim, então vocês são o futuro da igreja e nós queremos que vocês estejam bem preparados, porque a nossa vida cristã nesse mundo não é um passeio. A gente vê, se tornou uma batalha que nós temos de uma ou de outra forma
travar cada dia, não com as armas do mundo, mas com as armas de Deus. Ok? Meus Ok. caros, então qualquer coisa que vocês querem de novo, a gente se encontrar em algum momento e tudo, a gente está aqui à sua disposição, dentro das nossas limitações, mas o pouco que a gente pode fazer, a gente faz com alegria, gosto e realmente com amor, carinho para todos vocês. Ok? Tchau. Então, fiquem com Deus. Até mais. Obrigada. Tchau. Obrigado, Padre, pela bênção. Há uma oração que também podem fazer, é aqui a súplica ardente aos santos anjos. Uma oração muito eficaz. Eu mandei também para a Juliane uma versão digital que vocês podem condividir e depois tem ele até mesmo no seu celular. Mas sejam prudentes e atentos em todo este campo. Não é que a gente fugir desse trabalho, mas a gente enfrentar esse trabalho com prudência, com sabedoria e se a gente está envolvido mesmo, leia também mais sobre o assunto. Então, leiam ainda, releiam os parágrafos do catecismo, leiam os textos do Tanqueray, que lhes indiquei, e depois outra literatura, a gente já falou, sobretudo do Padre Amor, e também, talvez um pouquinho mais difícil, o Padre Amor muito prático, um pouquinho mais teológico, o Padre Forte. Ok? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Amém. Muito obrigada. Amém, Padre. Obrigado. Tchau. Salve. Até mais. Que cara é essa, Sarinha? Não, é porque eu não escutei. Você falou meu nome? A gravação. Não. Ah, tá. Calma aí. Gente, muito obrigado. Foi incrível hoje. O padre tem uma